3 anos. Como se pode julgar ou adiar esse processo? Ok. Então, estamos perguntando... vou clarificar. Posso repetir? Sim, por favor, pode ser. Por favor, doutor Chiquito. Sim, doutor Chiquito. Quer repetir? Espera que agora não escuto. Tá bem. Está me escutando, doutor Chiquito? Eu não me escuto. Desculpa. Ah, perdemos, doutor Chiquito. Ok. Eu vou esperar o doutor Chiquito voltar para responder a pergunta dele. As doutoras e os doutores têm outras perguntas, quer que seja sobre os prazos ou sobre os direitos do arguido? Tem ou não? Não, não tem pergunta? Doutor Eduardo, por favor. Sim, doutora, eu tenho dúvidas sobre a questão da presunção da inocência. Pode explicar de uma vez? Muito obrigado. Então, obrigado. Porque isso é sempre a grande dúvida, né? E Ok. Só um segundo, deixa eu fechar o microfone do doutor. Então, a pergunta é explicar melhor, novamente, a presunção da inocência. Eu vou tentar fazer por desenho, tá bem? Não sei se eu consigo. Então, a ideia é a seguinte: o Estado que tem o poder, certo? O Estado que tem o dever. Então, por consequência, que o Estado que tem o poder e o Estado que tem o dever, é o Estado que tem que, o Estado representado em Timor-Leste, através da ação penal do Ministério Público, o Estado que deve demonstrar que o crime aconteceu e que o crime foi verdadeiramente realizado pelo arguido. Okay? Então, a ideia é, o que acontece? Considerando o poder do Estado, ok? Impõe-se que é o Estado que tem que fazer o serviço todo. É o Estado que tem que levantar o peso. Então, é o Ministério Público que tem que investigar, certo? É o Ministério Público. Ai, desculpa a minha letra. Certo? É o Ministério Público que tem que argumentar. São os tribunais, que é também o Estado, os tribunais que tem que julgar em tempo razoável, sem demoras excessivas. Então, a ideia aqui é o dever do Estado em processar, certo? Então, o Estado é sempre o autor. E o arguido
ele só responder se achar que tem um caso a responder. Então, o arguido, a presunção da inocência, tem por base a determinação de que é o Estado que tem que tomar as ações. Então, se eu cometo um crime e ninguém sabe, eu fico escondida até que o Estado faça a investigação e me encontre. E me acuse, me leve para o tribunal, e só quando o tribunal bate o martelo, que eu sou culpada. Ok? Então, exige todo esse processo para determinar culpado. Por quê? Porque o direito penal tem a função de castigar. O direito penal não é a função de reparar. Como tem que castigar, então tem que fazer todo o processo. Agora, a presunção da inocência diz que até acabar o processo, eu sou inocente e é o Estado que tem que demonstrar que eu sou culpado. Então, como é o Estado que tem que demonstrar, eu posso não dizer nada. O juiz pode perguntar, gostaria de fazer alguma declaração? Não. Então, a senhora estava naquele dia no local? Não vou responder. Por quê? Porque quando eu falo, eu vou ajudar, certo? Pode ser que eu ajude o processo. Então, considera-se que não tenho que ajudar, eu não tenho que ajudar o Estado para me levar para a pecora, certo? Então, quem tem que trazer evidência é o Estado, quem tem que assegurar que está tudo pronto, que as pessoas vêm testemunhar, é o Ministério Público. E até que o tribunal decida, eu sou inocente. Então, a presunção da inocência também cria chamamos o ônus da prova. Só um segundo. Ônus da prova. Okay? Ônus da prova. O que é o ônus da prova? É determinar como a prova tem que ser muito forte, certo? Tem que assegurar que, através da livre apreciação do juiz, que o juiz não tem dúvidas que os fatos estão corretos e que eu, como arguido, cometi o crime. Se o juiz tem dúvidas, ele me deixa livre. Então, a ideia é, nesse sentido, por causa da presunção da inocência, a estratégia da defesa pode ser diversa. Pode ser que o arguido não fale, pode ser que a defesa submeta evidência, ou pode ser que não preciso de nada, porque eu só vou questionar, porque as testemunhas são falsas, certo? Ou então, se o arguido quer, ele pode confessar, certo? Ele pode, é o seu direito de declarar ou não. Então, toda essa ideia da presunção da inocência é exatamente é muito diferente do ADAT, o sistema de disputa tradicional, disputa tradicional. No direito, é mais parecido com direito civil, com processo civil. Por mais que haja castigo, certo? Mas a ideia é que no processo, no ADAT, as pessoas tentam resolver o problema, enquanto que no criminal não. É o Estado que tem que assegurar que o processo está claro e que há evidência suficiente. Expliquei mais ou menos, doutor Eduardo? Muito obrigado, fica claro. Então, obrigada. Então, resumo na análise e repito.
Ok, então, a ideia, pergunta se o doutor Eduardo, tu explica da lei da tam, princípio, presunção e inocência. Então, a Nitaimi, Ratene, Rauteana, Fulahira, Raula explica lance, Raufila da princípios. Tá? Então, princípio, ida, russo direito. Princípio, direito, castigo, ena. Certo? Princípio, rua, russo direito, russo direito penal. Direito penal, castigo, ena. Princípio, selo, russo direito penal, catak, estado, calvo com Estado, máquina, máquina, Estado, máquina, OGE, Estado, máquina, polícia, né? Estado, máquina, Ministério Público. Então, essa perspectiva aí também, e direito a nossa uma perspectiva de direitos humanos, e taharé, kata, moço, princípio, presunção, inocência. Ideia, kata, Estado, Deus, Ministério Público, Tribunal, Polícia, máquina, Estado, máquina tem que ralo, processo lá, Husi Rahu, Toroha, Ato, To, Juiz Hanoi, Katak, Los Duni, Senhora Bárbara, comete crime e dané. Então, a ideia é que toda irra estado minha cabeça, toda laos irra fruto minha cabeça. Então, vai virar estado, mas tem que prova, minha tem que evidência, minha tem que prova, que crime acontece e vai marcá-lo. Então, consequência automática, Katak Bárbara, ela dica ajuda, Estado tu prova caso racional. Também ela tem que ajuda, também Estado maquininha dever. Então, moço direito de silêncio. Então, banheira juízo, a cara declara botruma, lá. Depois juízo que tá bota lá e renovar, ela declara botruma. Aí tá bota lá os diretora russi jus, ela declara botruma. Então, bota lá aí, Raul Andua, ela declara botruma. Também, mesmo que aparece lá as informação relevante, tudo nós, aula hija de ver, acusa Raul. Nós, a minha dever me dar vídeo coopera, a tua má presença, minha dever específico. A tua cumpre a medida de ação, a dar o agrado e a marca a presença, banheira, Ministério Público, ratou a acusação, máquina. Depois, ao mesmo processo penal for dispensa, velha for dispensa, aula codia botruma, e não é problema. Rusik, Estado, aula processo. Nós também, ao ser inocente, prova em hira, tribunal decide. Então, moço, expressão inocência, moço direito a tu itanonok, Belenonok, e moço russi princípio, presunção inocência, moço ônus da prova, saída da ônus. Nível, nebe, evidência, nebe precisa ratudo e tribunal. E nível nebe ratudo e tribunal, livre a precisação da prova, russi juiz, katak, juiz tem que convencido, katak, factos, nebe argumenta, los duni. Então, laos kataknia tem que ir a certeza, rota acontece da manhã lá, mas minha tem que ir a convicção, katak los. Minha tem que problema correr, até tem que halfia ainda né. Também né. Mas laos tem que ir a bukti, harihomatan, tem que ir a tudo que horan DNA lá. Minha tem que ir a evidência na tom, nebe fo fia bajui, katak mané. Ok? Então, máquina, quando uma presença, a reunião da máquina de Coreia. Pergunta tão foi lá e a Rússia, doutor Chiquito. Então, pode minha pergunta quando é prazo, né? Então, pode fila teona. How você dá o catanta, how rei, então pode mais fala. Então, o doutor Chiquito perguntou. Sim, professora. Sim. Sobre o prazo, né? Sobre o prazo. Exemplo, suponhamos que um caso, a pena é 2 anos, exemplo. Mas quando para o julgamento,
o processo a dia é mais de 3 anos. Como se esse processo pode aplicar? Vou explicar novamente. A pergunta do doutor é pertinente. É o seguinte, primeira coisa, que é capaz de não ter explicado tão detalhe na aula de vocês. Haulokelai e das aula cotocnia, tá bem? Tudo. Ainda quando prazo. Ok. Ao troca lá e aturra tudo prazo. Então, ao explica fila. Então, doutor Chiquito, quando vai prazo, esse prazo viu, sabe o que acontece, né? Ema vai, festa, bebas, tá lá. Nossa? Ok. Primeira coisa. Itaiha prazo, urua. Itaiha prazo, inquérito criminal. Itaiha prazo, julgamento. Okay? Inquérito criminal linha prazo, linha função, ato exige entidade relevante, polícia, no Ministério Público, ato para investigação. Linha prazo da investigação, inquérito criminal, ato segura, catak, ela usa denúncia, nuda, instrumento, ato. E how se colhe até tanto depois how colhe português não vai usar como instrumento para intimidar uma pessoa, certo? Porque quando há uma investigação contra mim, eu fico estressada, eu fico preocupada, de certa maneira, não é uma experiência boa, porque não se sabe se vai fazer uma acusação, se eu vou ter que ir para o tribunal, tem toda aquela insegurança. Então, considerando esta realidade e considerando o fato que o princípio de que uma pessoa não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime, princípio levar aplica banheira e a decisão final. Ok? Agora, princípio e da prazo, vai inquérito criminal, aqui Dani. How cara que explica prazo rua também how hatene sei pode ser importante compreender da basama prazo ida para dizer. Então, aí how fila bateto. Ok, how explica daí hatene. Depois how fila para português. Então, quando vai ir a inquérito roto, lei for tempo específico para a autoridade que tu investiga. E depois vai ir a água do preso. Depois tina fulanem, estende para fulanem então. Depois de tina ida, legal, recolhe evidência na tom, então lei até para lá e também danela los. A bela continua investiga, ela sai rusifate. Mas se depois tina ida, se dá para investiga, então prazo, arquivo, acusação, arquivo, inquérito criminal. Arquivo, inquérito criminal. Certo? Também o arquivo do inquérito criminal não é igual à imunidade. Quando tem arquivo inquérito criminal, a bambairua, bela loque fila fale. Desde que se dá prescreve, 20 anos, 12 anos, que é. Bela loque fila fale. Então, prazo do inquérito é um prazo fixo. Porque também impõe ao Ministério Público atua lá. Então, se arguido preso, prazo máximo tem ainda. Imagina a situação, o Ministério Público, o fera ulum, o fera, tem ainda, o sedal e evidência para, arguido ser preso, então, ao deve rive boatrua, ao bele arquivo inquérito, tá? Ao bele for liberdade, barbuído, ao ralo pedido alteração, medida, coação, bele, rusicnia bebas,
Então, hau mana tina ainda tá. Tamba banhira. Banhira. Cadê? Banhira arguido lá preso. Inquérito, beletó, 2 anos. Mais um ano. Então, ainda nessa erronia estratégia, o Ministério Público. Prazo do inquérito é prazo fixo. E o Ministério Público lá bele Laiha na tom atual acusação, nia tem que taca. Tambasá, tabarronia direito, laiha insegurança aí, né? Agora, ita se harei quando é prazo do julgamento. A natureza do prazo de julgamento ser look. E há uma classe explicaria semana boa. Então, prazo do julgamento, do ir. Desculpa, problema técnico. Prazo do julgamento. Nia Tinanrua. Ralar o julgamento. Banhir arguido preso. Mas, se depois Tinanrua atrasa, tava vítima lá mãe, depois dela mãe, depois corona neném, depois neném. Lá significa caso taca, julgamento remata. Lá significa de tatak, Ministério Público, labele, Estado labele mantém ema e a prisão, ato em julgamento. Então, você tem que ralar habeas corpus, minha raça ralar habeas corpus, a Ministério Público, alteração, medida, coação, ato, usiknia, bebas. E continua o julgamento. Então, prazo do julgamento, né? Prazo específico de Nauru, Laos, natureza, o selo do inquérito criminal. O inquérito criminal, viu tempo, taca, tambaçá, tambaíra futuro, nem e na faca em tabela de tribunal. Então, falhanço o Estado ou renoram, a bambairua bebe taca. Mas o tá? O princípio, julgamento, então, se julgamento rarutiana, minha atrasa bebê, depois juiz mora, depois tem que troca, tem que rato do prova da lei atrasa, e também lá significa que o julgamento se para absolve ele. Significa de vai ir arguido preso, se tem que muda medida coação, atinia babebas. E o julgamento continua. Também, e também cria restrição maior da minha liberdade. Também, Estado aqui a dificuldade, ato, assegura julgamento, acontece por tempo. Claro, Ituan? Doutor Chiquito? Então, compreende a diferença Russi, consequência do prazo. Nós, em inquérito criminal, consequência, taca inquérito. Tambaçá, também, e a futuro beleloque. Uma evidência foi, loque filafade. Ministério Público, mesmo que beleloque filafade. Participa, loque. Agora, banheira prazo liu, Russi, e julgamento, e dané lá resulta, taca julgamento, absolve. Lá, também nem a consequência, também a natureza do julgamento. E talabela errado filafade, julgamento. Tava princípio básicos do direito penal, é maída labela retan julgamento da rua. Então, em a situação e julgamento, se prazo viu, nem impacto, mac labela mantém arguido preso. Né? Não pode se manter o arguido preso se o prazo do julgamento excedeu, enquanto no inquérito criminal, se o prazo excedeu, pode-se solicitar o arquivo do inquérito criminal. Porque se o Ministério Público não teve a capacidade de investigar e tomar uma posição para uma acusação em 1 ou 2 anos, né? Problema do Ministério Público, certo? Este é o problema do Ministério Público. Não posso eu ficar esperando minha vida inteira para o Ministério Público fazer um trabalho bem feito. Essa é a ideia. Então, muda a perspectiva. Sempre no direito, se usa muito essa análise como o princípio, por que é assim, certo? E para entender por quê, temos que entender os princípios. E temos que ter essa visão geral.
Explicação de? Podemos ir para a aula de hoje? Ou há alguma pergunta sobre os direitos do arguido? Outra pergunta. Continuamos. Continuamos. Eu estou com um problema no meu computador, deixa eu tentar. Ok, então hoje, a nossa aula é sobre os direitos do lesado. Numa perspectiva moderna do direito penal, num Estado democrático de respeito à dignidade das pessoas, como temor, o lesado como já vimos, é uma parte processual do caso. Ele não é um sujeito, ele é uma parte ativa. E isso é muito importante, entender essa diferença, porque há uma falta de compreensão um pouco em Timor, em que considera-se o arguido, o lesado, como sujeito, objeto do processo. Ele não é objeto, ele é parte processual, certo? Isso já vimos semana passada, que identificamos as partes do processo, participantes processuais. E temos aqui o lesado. Então, a primeira pergunta é: quem é o lesado? Ok, quem é o lesado? O lesado, de forma geral, chamamos de vítima, né? O lesado quem é o lesado é previsto no artigo 71 do Código de Processo Penal. Por favor, os doutores e as doutoras podem ter acesso ao artigo 71 do Código de Processo Penal. Coloquei aqui na minha tela, mas se os doutores e doutoras estão usando o telefone, por favor, no próprio documento. Então, nós temos 3 potenciais lesados. E vai depender do caso específico. Primeiro, nós temos os ofendidos. Quem são os ofendidos? Os titulares do interesse. O interesse de que tentou se proteger com a criminalização. Então, estamos no caso de homicídio. Quem é o ofendido? O ofendido é quem foi morto, certo? Ele ou ela que teve o seu interesse violado pelo crime de homicídio. O ofendido, normalmente, nos crimes de natureza pessoal, quer dizer, nos crimes em que uma pessoa, em que o resultado, a consequência do crime impacta uma pessoa. Então, estamos falando de todos os crimes contra a pessoa, como diz no Código Penal, contra a pessoa, contra a sua propriedade, porque é a minha propriedade, é o meu direito de propriedade. Então, estes são os casos em que o ofendido é quem é o titular do interesse. Agora, nas situações em que o ofendido, que no teto normal chamaríamos de vítima, a vítima falece, morre, quem se torna o titular do interesse é quem, de acordo com o direito civil, é o herdeiro da pessoa que faleceu, certo? Porque se lembra quando falamos sobre a personalidade jurídica e conversamos que quando uma pessoa morre, pode-se passar a transmitir, né, direitos e deveres para os herdeiros. Então, o direito, o interesse num processo penal é transferido para os herdeiros quando a pessoa morre. Então, no caso, se há um crime de homicídio,
Quem se torna o ofendido é o herdeiro da pessoa. Então, aquele será o lesado. Temos na letra B, quando aqueles cuja queixa depende ação penal. Então, nós estamos falando, como sabemos, há um número de crimes que são semipúblicos. Então, nesses crimes semipúblicos, quem tem o direito de queixa é o lesado. Certo? Então, aquele que pode se queixar, que faz, tem o lesado. E um muito interessante é qualquer pessoa no crime de corrupção, peculato ou abuso de funções da autoridade pública. Então, o que isso quer dizer? Num crime de corrupção, todos perdem, certo? Então, todos nós somos lesados. Então, a verdade é que num crime de corrupção, qualquer, se a doutora Antonieta quer ser identificada como a lesada de um crime de corrupção, ela pode pegar o seu advogado, expressar a intenção junto ao Ministério Público e, no caso, a doutora Antonieta tem informação sobre aquela corrupção, aquele caso de corrupção, e ser o lesado. Pode haver mais de uma pessoa lesada num crime não pode acontecer, num crime de corrupção pode ser. Então, o lesado é quem sofre com crime, é quem a lei prevê que se pode dar queixa, ou qualquer pessoa nos crimes de corrupção. Ok. Semak lesado, lei 71, artigo 71, marcato semak lesado. Lesado na queima de sofre, carrega prejuízo, minha crime pessoal, minha marreta cane, minha isso, aí a crime propriedade, minha macroaco, minha recursos, então ele não é ofendido. Mabe itaqueta haluha, lesado no da emaneve sofre para crime, minha se cara que a situação ainda não é minha mate, então a necessidade de ter uma com a personalidade jurídica, minha direito sira, inclui direito a estar no dar lesado para crime, nebe hamatenia mores, direito nem mos transfere baema nebe reta herança, nós, então minha deve transfere baema. Então, o lesado, agora, há aqui sempre uma grande dúvida em Timor-Leste sobre qual é o papel do lesado. Okay? O artigo 72, e eu quero ser honesta com os doutores e doutoras, que há sempre muita confusão sobre isso. O artigo 72 diz que o lesado é mero auxiliar do Ministério Público. Quem subordina atividade processual, cuidado, relativa atividade processual, NEBE, ida NEBE relaciona o oferecimento da prova e sobre a descoberta da verdade. Então, o que esse artigo nos diz em Timor-Leste? Que Timor-Leste não prevê uma coisa que se chama acusação particular. A acusação particular ou acusação privada é prevista em muitas jurisdições estrangeiras, incluindo, por exemplo, Portugal, em que a ideia é que eu, por exemplo, alguém veio, assaltou, roubou a minha casa. O Ministério Público não faz nada. Eu submeto informação para ele, não temos ideia, espera, não faz um inquérito ativo. Então, eu, Bárbara, vou investigar, recolher evidência, e eu, Bárbara, eu própria vou fazer uma acusação no tribunal criminal.
Isso acontece até mesmo em Portugal, um país em que a própria Constituição diz que o titular da ação penal é o Ministério Público. Não foi considerado como violando a Constituição. Então, considerando que essa é a realidade do número de países, o artigo 72, a intenção é dizer que em Timor-Leste não há acusação particular. Todas as acusações são públicas. Quer dizer, todas as acusações só podem ser submetidas pelo Ministério Público. Então, eu, Bárbara, se eu sou lesada num caso, eu entrego a evidência que eu tenho, a informação, eu entrego para o Ministério Público. Eu não posso fazer eu próprio uma acusação, certo? E nos processos em que tenha que se descobrir a verdade, certo? É o Ministério Público que faz. Então, a ideia é que a recolha de evidências, a apresentação das evidências, é o Ministério Público que faz. Mas isto não quer dizer que é o Ministério Público que me representa. O Ministério Público não representa a vítima no crime. O Ministério Público representa o Estado. É muito importante essa distinção, porque há sempre muita dúvida. E a dúvida em todos os níveis em Timor. Muita gente diz, o Ministério Público representa a vítima. Não, ele representa o Estado. Ele representa o poder do Estado o poder do Estado em fazer ação penal. Certo? Mas, como vemos, o próprio Código de Processo Penal não identifica o Ministério Público como representando a vítima. A própria vítima tem a sua posição no processo penal. Okay? A ordem clarifica que a posição russo-vítima em processo penal, posição ainda específica, Katak iha Timor-Leste e tela iha situação nebeita bolo acusação privado, nebe significa Katak, how, no da cidadão ira, ao ratou informação para o Ministério Público, o Ministério Público lá investiga, tempo creu, a nação doutor Chiquito Ratete, creu, sei dá foteação ruma, prazo aturroto do inquérito criminal, e harai a nação Portugal, how, se how e evidência, how bele hacks, Haxoito Ministério Público e Hau Makhatama acusação em tribunal. Banheira Hau Hatama acusação em tribunal, Hau Mos tem que ser do custa. Sai quase a petição civil ida, né? Hau Mak tem que ser do custa 8 anos. E depois o Ministério Público pede Halai Tu e Hau. Ok? Agora, sistema Idanela aplica e retimou. E artigo 72, qualia quando a Baidanem, qualia katak, tuilolos, lesado, relaciona ba recolhe evidência, nia apoio o Ministério Público, nia labelelau mesa. Mabe, artigo 72, lá os aturratete, cata que o Ministério Público representa vítima. Ministério Público representa Estado, nia poder aturrá-lo ação penal. Nia ela representa vítima. Ministério Público sei representa a vítima e a situação que quando do Código de Processo Penal relaciona a indemnização civil. Karik, vítima raci pela iha, lá hatete nia hakarkalo processo queta. Macnedeit. Ministério Público nia representa Estado, nia representa poder do Estado. Nós? Perguntas, dúvidas, comentários sobre quem é o lesado e qual é a sua posição no processo. Perguntas, doutores e doutoras. Comentários. Alô, doutora, boa tarde. Quem? Boa tarde, doutor José. Doutora, Irene Itacola em termos vítima e em termos parte pessoas, né? Se quer me Itacola nação mas é vítima, você liga ao papel do Ministério Público, né? Como assim nação sai vítima? Desculpa. Karik nação mas nação vítima. E aí Itacola a pessoa, parte pessoa, né? Tela cola contexto nação italiana. História de nem nação sai vítima. Então, sim, entendi. Então, o direito penal
nia sai instrumento do Estado a tu regula hahalok e a sociedade. Nós? Então, isso aqui está falando o princípio da nana vai estar repete da barra. Então, direito penal toma instrumento Estado. Então, o Ministério Público sai representante o poder do Estado. Minha laos representa Estado. Lá, minha representa o poder do Estado. Ato, halo, ação, hasoro emaíta, tamania, halo, hahalo, nebe, crime. Agora, se cara, por exemplo, Itaí crime espionagem, tá? Lá é crime contra o Estado. Nossa, Ita pode uma cara ideia ainda, né? Nós, doutor José, crime contra o Estado, ok? Crime contra o Estado. Então, teco mac lesado, mac Estado. Então, supostamente, se Estado hakara que a lei selo quando vai representação do Estado em juízo, tá? E a lei ida específico quando vai dar, né? Se cara que Estado hakara, minha bele hatama e maidatan, minha bele hatete ramos lesado e Estado nebe representa cara que a situação ainda né? Uso decisão, primeiro-ministro minha, ato, iha, emaída nebe representa Estado nuda lesado. Também poder russi Ministério Público, ato usa poder público nuda instrumento russi Estado ato assegura harmonia social. Então, Ministério Público lá representa a vítima. Minha representa interesse do Estado em assegurar que agora, sair da máquina né, resulta, né? E retimoi ela compreende, uma vara que ela compreende. Kata, vítima, laos objeto, o Ministério Público. Ministério Público, e retimoi e harai roto, vai dar né, laos se timor deita. E o Ministério Público, e retimoi, Ministério Público tem que promove participação da vítima. Laos for ordem. Vania Laos, vítima Laos, Ministério Público nia atan. Nós? E se Ministério Público representa a vítima, então o Ministério Público ralo saída uma vítima hakara. Laos hansane. Ministério Público ralo saída uma lei haruka nia aturralo ação penal, hasoro emanebek, suspeita comete crime. Nós? Laos saída uma vítima russo. Nós? Então, de facto, ato Ministério Público. Agora, então, de facto, Ministério Público lá representa a vítima. De facto e de jure, né? Na lei, lá representa a vítima. Mabe, e a prática. Vítima, também vítima participante processual, e o Código de Processo Penal reconhece. E a prática, vítima, lesado, essencial para o processo. Então, kari ki haninia isi, kari ki haninia kakuta, nia makakai experiência moro com esse crime. Então, Ministério Público precisa evidência russi vítima, ato fundamenta a acusação. Mas e danela significa que a vítima e o Ministério Público ninha ocos. E danela os hauma hatete, e danela código penal. Problema marca. E retimou e te interpreta o truma no Código de Processo Penal lá hatete. E haurona loro. Hauma que representa a vítima. Lá, doutora, senhor procurador, representa a vítima, mas advogado. Lá, hauma representa lá, e então representa a ação penal do Estado. Representa a vítima, mas que nasceu. Tá? E a vítima bala na bela representação. Hawa tu hatu tan, a pita potira hanoi, hawa os sabia boa turma na bearbiru. Deixa eu aumentar, explicar. Se os doutores e as doutoras fazem uma análise do Código de Processo Penal, ok?
como dizemos em português, de cima para baixo, os doutores e doutoras vão poder identificar um número de artigos específicos e os doutores podem abrir o Código de Processo Penal, em que prevêem competências específicas do lesado. Então, agora vocês próprios, doutores e doutoras, vão comprovar a minha informação. Por favor, abrem o artigo 77 do Código de Processo Penal. Quem quer ler para mim? 77, em português. 77. Só o número 1. Eu peço, doutora Linda. Doutora Angelina, faz favor. Faz favor, doutora Angelina. Sim. Artigo 77. Número 1. Consulta do auto e obtenção de certidão. Número 1. Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o Ministério Público, suspeito, o arguido e o lesado podem consultar os autos e obter certidão ou cópia. Obrigada. Então, eu pergunto, quem pode obter, consultar os autos? De acordo com esse artigo. Quem pode? O Ministério Público, certo? O suspeito, doutores e doutoras, o suspeito é antes da acusação. O suspeito pode aceder aos autos. Se lembram que eu estava falando de segredo de justiça? O segredo de justiça é para fora. O arguido, o suspeito, o arguido tem direito à informação. Ele pode consultar os autos. O suspeito, o arguido e o lesado. O lesado, na mesma frase, temos Ministério Público e lesado. Como é que pode se dizer que o lesado está abaixo do Ministério Público? É impossível, porque este artigo diz Ministério Público, suspeito, arguido e lesado. Então, o lesado, sendo uma parte processual do caso, o lesado pode consultar os autos e ter cópia. Porque o lesado é uma parte processual. O lesado tem um interesse de ver o julgamento. Segredo de justiça, doutora. Segredo de justiça é fora, não é para dentro. É como uma laran, né? Ema hija viu, a bele ama barromear uma laran. Mas becema que uma laran, bele acesso. Então, as partes processuais têm acesso aos documentos. Então, os doutores vêm, as doutoras vêm, temos o Ministério Público e separado o lesado. Vamos para outro artigo para ver se a doutora Bárbara está incorreto ou correto. Artigo 145. Os doutores acreditarem no que vem, não no que escutam. Artigo 145. 145. Só um segundo, está chegando o meu. Quem quer fazer a leitura do artigo 145? Doutor Cipriano, por favor. Sim, doutora. Artigo 145. Intervenção do arguido ou do lesado. O arguido e o lesado são notificados do dia e hora da inspeção e podem, por si ou por seus advogados, prestar ao tribunal os esclarecimentos de que ele querer ser, assim como chamar o
a sua atenção para os factos que reputem de interesse para a resolução da causa. Obrigado, doutora. Então, quem faz isso? O lesado, não é o Ministério Público. O Ministério Público nem está aí, certo? Então, o lesado, a sua atuação não é sempre embaixo do Ministério Público. Ele é do lado. E o Código de Processo Penal prevê poderes e direitos do lesado. No caso, neste caso, no artigo 145, está dizendo, no caso da inspeção, ir até o local, certo? O lesado, através do seu advogado, porque o lesado às vezes não tem a capacidade, o conhecimento, o lesado pode, olha isso, chamar a atenção dos factos. Então, o lesado pode, na inspeção, o seu advogado dizer, meritíssimo, temos que olhar para este quarto. Não se esqueça de considerar essa janela. Olhe de lá para fora como tem aquela árvore. Sei lá. Nossa. Então, pode ser artigo 145. Tá? Leafã usa Leafã lesado. E lá usa Leafã Ministério Público. Lesado. E até ter saído da lesado e a situação inspeção vai ir a tribunal, sai o tribunal, barra a inspeção em Rafatin, quando a baraica, quando a emania Fatin berretan, emania sinática, uma berretan, então, e a caso da lesado, lá os Ministério Público, lesado, minha representante legal, minha advogado, bele barra mutuk e bele bolo atenção para factos. Minha bele fote lima e ratete. Meritíssimo juiz. Ita tem que hanoi quando ba odomatane. Odomatane ema halai husimane minha barra nebe e rodomata. Minha bele questiona processo de inspeção. Agora, ita hare dalai data laos doutora Bárbara Marratete, cata Ministério Público lá representa SEMA que representa lesado, russo, advogado. Os lesados por si ou por seus advogados. Então, não é o Ministério Público que representa o lesado, é o seu advogado. Não sou eu que estou dizendo, doutores e doutoras, é o Código de Processo Penal. Né? Certo? Ok. Direito selo, outro direito do lesado, para irmos para frente e depois abrir para perguntas, porque eu sei que há perguntas e comentários. O lesado pode, como está no slide, o lesado pode solicitar perícia. O lesado não é o Ministério Público só, o Ministério Público também, mas o lesado. O lesado pode estar na audiência, escutar e dizer, isso está dando problema, precisamos de uma perícia. E ele submete documento para o tribunal, requerimento de perícia. E o lesado também pode indicar as questões da perícia. Então, ele solicita uma perícia e ele solicita estas perguntas, ou essas, se chama, no âmbito da perícia, se chama quesitos, os quesitos da perícia. O lesado pode solicitar declaração da memória futura. O lesado sabe que uma testemunha-chave do caso está para sair do Timor. O lesado, não é o Ministério Público, solicita para o juiz, por favor, memória futura para essa pessoa, porque ela vai sair do Timor. O lesado pode solicitar a sua própria memória futura. O lesado pode solicitar a sua própria memória futura. Se o julgamento atrasa, e o arguido não vem,
o lesado pode solicitar memória futura. Isso. Porque na memória futura o arguido não precisa escrever. Então, senhor juiz, o senhor não consegue fazer esta audiência, porque o senhor está esperando pelo arguido. Não espere mais. E, por favor, retire a minha memória futura. Porque eu quero continuar com a minha vida. Porque eu não sou ata da tribunal. Eu não sou embaixo do Ministério Público. Eu colaboro com o tribunal. E uma relação de colaboração é uma relação de respeito. Uma relação de colaboração não é uma relação de submissão. Em Timor-Leste há sempre essa visão de que a vítima é embaixo. A vítima tem que paciência. A Mirona Baraka. Paciência, mana. Rem lai. Lai, a minha rem. Vítima lá rem. Trabalhe minha direita. Porque todas as pessoas devem ser tratadas com dignidade por todas as entidades públicas, incluindo o tribunal. Lá rem. Acadei, paciência. A vítima, o lesado, pode, em certas circunstâncias, fazer recurso. Cara que tá botando Hanoi ainda né Código de Processo Penal Raiseluk, né? Lá ainda né Timor. Então, maculo que ela usa artigo Siranem. O artigo 289, desculpa, eu pulei, 289 diz que pode submeter recurso. O lesado pode fazer um recurso hierárquico quando o procurador arquiva. Então, o procurador arquiva. Agora, me diz, se o lesado está embaixo do Ministério Público, como é que o lesado pode fazer recurso contra a decisão do Ministério Público? Não faz sentido, certo? Não faz sentido. Se eu estou abaixo, eu tenho Hakruk. Não. Está aqui, artigo 235. Por isso que eu estou dizendo, o lesado está do lado do Ministério Público, não está abaixo. É uma interpretação errônea da posição. Por quê? Porque interpretou-se mal o artigo 72. Se interpretou mal. Interpreta-se o artigo 72 e se esquece o 77, 145, 151, 155, 230, esquece-se. E não pode, porque a lei é interpretada de forma sistemática. Não é um artigo. O artigo 72 quer dizer que o lesado não pode fazer a sua própria acusação. É isso que ele diz. Se o lesado tem evidência, ele entrega para o Ministério Público. Ele não pode ir ele sozinho para o tribunal. É só isso que diz o 72. Mas depois o lesado pode consultar os autos, o lesado pode participar na inspeção, o lesado pode fazer recurso hierárquico. Nós? Perguntas, comentários. Também ainda não é bom, nós, claro. Visão, né? Kai mabalung Hanoi teona konabai né? Hanoi kata kita minha interpretação lá de bom diz, lei. Vamos lá, comentários, perguntas. Lá, Iha, tem que ir, assunto, né? Doutora Angelina. Sim, doutora, eu só queria perguntar como é que funciona o Ministério Público. Como assim, doutora Angelina? Desculpa. Só queria perguntar como é que funciona o Ministério Público. No que diz respeito
ao seu trabalho diário, à sua relação com o lesado? Sobre o seu trabalho e a atuação do Código. Ok. Eu ia explicar mais específico sobre o papel do Ministério Público e o juiz na próxima aula, mas eu faço um resumo agora. Então, o Ministério Público, ele é o dono, se diz, o dono da ação penal. Então, é ele que assina a acusação e é ele que defende, ele ou ela, né? O Ministério Público, ele ele que defende a acusação em juízo. Anterior à acusação, é o Ministério Público que lidera o inquérito criminal. Então, nesse âmbito da liderança do inquérito criminal, vêm os princípios gerais do direito administrativo, de que quem tem a competência é a pessoa que decide se quer delegar em outra pessoa a sua competência. Então, por tal, o Ministério Público é quem lidera o inquérito criminal e pode delegar o inquérito criminal, significando a recolha das evidências, pode delegar na autoridade policial. Mas este processo de delegação é um processo muito simples, só basta um despacho do Ministério Público. No entanto, como qualquer delegação de competências, é preciso que o delegante, aquele que delega, ter confiança no delegado, aquele que cima, né? Aquele que recebe. Isso é todo um princípio, porque é uma decisão pessoal daquele que tem o poder. Esse princípio aplica-se para tudo. Direito administrativo, até mesmo relações privadas e também do Ministério Público. Certo? Depois, na próxima aula, a gente fala melhor. No que diz respeito ao lesado, por causa dessa posição processual do lesado, em que ele está do lado, ele colabora, é um colaborador. Ele não é um submisso, não é atão. Ele colabora com a justiça. Tem que haver uma relação de respeito. E, por tal, em muitos países, eles criam, dentro do Ministério Público, eles criam uma unidade de apoio, de recepção da vítima. Então, eles criam uma unidade que tem pessoas que não é para dar apoio psicológico, não, necessariamente. É para haver uma comunicação efetiva com o lesado. Então, para que o lesado não tenha que ter advogado, necessariamente, e que o lesado receba informação atualizada, que o lesado possa vir bater na porta e perguntar o que está acontecendo com o meu caso, eu estou com uma dúvida, e assim por diante. E o problema é que, em Timor-Leste, esta visão, desta relação não existe. Então, o que acontece? Acham que a vítima está abaixo do Ministério. E esta perspectiva vai mudar com o tempo, porque está incorreta. Como vimos, né? Não pode estar abaixo e fazer recurso. Como é que é isso? Da sua decisão. Não faz sentido. Então, e o lesado pode ter advogados. Se os doutores procuram no Código de Processo Penal, e deixa eu só fazer esse próximo e depois tem a pergunta de uma participante. O lesado tem advogado? Sim, pode ter. Ok? Eu dei exemplos de artigos 92, se os doutores procuram 92. O 92 prevê especificamente o... Cadê o 92? 92, cheguei lá. Formas 92. de notificação. O número 3.
as demais notificações podem ser efetuadas na pessoa do defensor ou advogado, respectivamente, arguido e lesado. Então, doutores e doutoras, no nosso curso entendemos tudo muito bem, né? Então, quando no Código Processo Penal a palavra defensor não é o defensor público. A palavra defensor é aquele que defende o arguido. Não interessa se a sua posição é advogado, defensor público, não. O defensor isso é importante porque há dúvidas, o defensor é aquele que representa, defende o arguido. É que eu acho que muita gente interpreta o defensor ou advogado do arguido. Não. Esse artigo fala o defensor do arguido ou advogado do lesado. Eu juro. Vem notificação, vão procurar os nossos clientes, nós da JUS damos 2 gritos. Ligamos para o oficial. Como é que foi levar para cliente? É para nós. Nós somos advogados. Já tem a procuração nos autos. O doutor não submete, o oficial não entrega essas notificações. É para nós, porque é o nosso trabalho. E tem que respeitar o nosso trabalho. Porque a própria lei prevê o nosso trabalho. Certo? Então, é importante compreender essa diferença. A palavra defensor no Código de Processo Penal não é defensor público. É aquele que defende o arguido. Então, pode ser lá de Cafiahau, pedirei artigo específico, e depois coloca e eu pergunto, abro para a pergunta dos dois doutores e doutora. Se os doutores vão no artigo, do defensor, tem um artigo específico do defensor. Quem encontra o número, deve ser o número do defensor, 66. O arguido tem direito a constituir defensor. É só isso. O defensor é quem defende o arguido, não é o defensor público, certo? Então, o que acontece? Na verdade, todas as vezes que o Código de Processo Penal usa a palavra advogado, e ele usa 7 vezes, este é o advogado do lesado. Por quê? O advogado do arguido não é advogado no Código de Processo Penal, ele é o defensor. Bula Coituan? Quem tinha... Então, how clarifica kata iha Código de Processo Penal, Hanessa Itahare e artigo 92.3, lesado RASIC, bele iha advogado. Os serviços de advogado bele representa arguido, bele representa vítima. E iha Código de Processo Penal, banhira iha liafuan defensor, liafuan neba lá os defensor público. Liafuan neba defensor, aquele que defende o arguido. E liafuan advogado representa uma vítima. IDNB representa arguido, defensor. Código de Processo Penal, lá hare instituição, defensoria pública. Lá refere, minha refere ba emanebe, minha knar, a tu defende arguido. Molo, doutor Carlos, e a pergunta se doutora Sé. Você me acusou a pergunta, Ida. Doutora Haluha, eu esqueci. Desculpa. Quem fez uma pergunta, qual foi a doutora que queria fazer uma pergunta antes? Não? Também, doutor Carlos Pascoal. Ornaida Carvalho.
Obrigada, doutora. Só ia dúvida quando vai recurso parte vítima yang tarik na decisão do tribunal, mas parte vítima la satisfação decisão né, ante Ministério Público, kalau recurso idane anessa hoto ba Ministério Público né representa a vítima kala. Obrigado, doutora. Ok. Itabotsira Locke, obrigado pela pergunta. Locke, artigo 289, por favor. O artigo 289. Ok? Eu também vou abrir aqui. 289. Quem pode recorrer? Iha Alíneas Hira. Nem precisa ler Baraka. Iha Alíneas Hira. Tolo. Doutora. Mas Iha Ministério Público não arguido. Nós. Também tem outra parte processual, que inclui o lesado. Então, mas o artigo 289, ele muda o direito. Ele diz, então, 289 temos, só pode recorrer quem tiver interesse em agir. Então, o artigo 289 não considera o direito de recurso de acordo com um participante processual necessariamente. Ele considera o interesse em agir. Depois, nomeadamente. A palavra nomeadamente. O que quer dizer em português? Nomeadamente quer dizer o seguinte, e deixa eu ajudar aos doutores a interpretarem. Doutores e doutoras. Então, nomeadamente é diferente da palavra designadamente. Ai, português complicado. Ok. Nomeadamente significa katak. A linha A, K a linha B, K a linha C, K nós podia buat seluk, nebe lei la prevê o expresso. A palavra nomeadamente significa uma lista de exemplos. Não é uma lista fechada. Uma lista fechada é a palavra designadamente. Okay? Isso é muito importante, essa diferença. Essa diferença é chave. Há duas palavras em português que é muito importante na interpretação jurídica. É o nomeadamente e designadamente e o e ou, né? Essas quatro palavras são, eu acho, são as chaves para entender a interpretação. Então, o critério para ter o direito de recorrer é o interesse em agir. Então, quem pode vir a ter o interesse em agir? O Ministério Público, o arguido, quem tiver sido condenado ao pagamento de qualquer valor, ok? Qualquer emaída, né, tem que ser no boa turma, ou quem tiver que defender um direito afetado pela decisão. Se mac e reinteresse a tu defende minha direito, né, tem impacto nessa decisão. Agora, vítima ida. Uma vítima tem direito ao acesso à justiça? Tem.
Quem é que prevê? A Constituição do Timor-Leste. O Tratado Internacional de Direitos Políticos Civis e Direitos Civis e Políticos. Se é uma mulher, a Convenção para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. O lesado, a vítima, tem o interesse do acesso à justiça. E pode acontecer que o Ministério Público decide não fazer um recurso. Se o tribunal faz uma absolvição. Imagina uma mulher vítima de violência doméstica, ela vai no tribunal, no final, o tribunal absolve. Ela tem medo. O meu marido vai voltar na minha casa e vai me bater. Ela tem o interesse de fazer o recurso. Ela pode fazer o recurso. Por isso que o lesado deve ter acesso aos autos. Senão, como é que o lesado vai recorrer se não tem acesso aos autos? Então, os doutores estão vendo, não sou eu que estou dizendo, né? É o Código de Processo Penal. A questão é que, por vezes, nós esquecemos de olhar para o Código de Processo Penal. Nós temos as nossas próprias ideias e esquecemos de verificar. E a questão é que, por vezes, as nossas ideias foram moldadas por pensamentos errôneos de que, como este, de que o lesado está abaixo do Ministério Público. O Ministério Público representa o poder do Estado em exercer ação penal. Ele não representa o lesado. O Ministério Público somente representa o lesado numa situação muito pequena em relação à indemnização, quando o lesado não diz nada. Mas se o lesado, através do seu advogado, diz, não se preocupe comigo, o Ministério Público la mete. Porque o próprio lesado identificou o seu representante legal para representar os seus interesses. Dúvidas? How traduz Bateton? A minha explicação ainda não. Só um segundo. How kolia, how halo tradução, basemak, iha competência, iha direito, atuhalo recurso. A receita pode ser a hare, artigos 289, minha iha linha todo teona. La usa linha rua deito. Mesmo que iha caso ida, ministério contra ruído. Mas bem iha a linha todo. Então, itarasik bem ira ler, hare na também, itabela hanoi. Boa turma, ou em cedo, foi quanto guerra minha. Então, minha iha todo. Direito, capacidade jurídica, atu, halo recurso, minha critério, mac, interesse de agir. Quer dizer, hao interesse, atu forte ação. Importante a tu nota aí, em português, liafuan, nomeadamente, é diferente da liafuan designadamente. Ok? E é diferente da liafuan designadamente. Designadamente quer dizer designadamente, quando tem a palavra designadamente, significa que alíneas, lista, taca. Então, banheira usa a fonte designadamente, validate, a linha neberra querek expressamente, ou expresso. Banheira usa a fonte nomeadamente, em ratetum, hanesan, do irmai. Tá? Exemplo do irmai. Nossa, então, banheira rato, exemplo do irmai, significa kata kita bela iha. A, B, C, uma B, mos bela iha. D, nebe, laha kerek, basira,
lista, exemplo, relija de, relija certo. E daí conceitos para de forma designadamente, não nomeadamente. Depois você pode ser arase, buca e Código de Processo Penal, de forma designadamente, e pode ser assim, a diferença. Ok? Você compreende? Agora, artigo 289, SEMA que vai deixar o recurso, Ministério Público, arbítrio e seta. Se maquetam condenação a tu selo boa turma, então, a maneira tem que ser indenização, tá? A maneira tem que ser boa turma em processo crime, ou TEMAC tem que defender minha direito na berreta impacto russo e decisão. Agora, ao russo, lesado ida, minha irra, interesse, bacaso calai, minha irra, interesse, bacaso, também, minha direito, maquema viola, minha isim, minha uma, nós, se é halo violência sexual, minha isim, minha liberdade, se é bacuhau, minha integridade física. Então, minha interesse, a tu fotiação. E direito saída, macbele retan afetado. Raunia direito a acesso à justiça. Constituição prevê direito ao acesso à justiça. E danela os russi arguido deit. E danela os russi ema negessa íntima. Pacto Internacional de Direito Civil e Político, nós prevê direito ao acesso à justiça. Se cara com abafeto, se do, nós prevê direito ao acesso à justiça. Também, vítima, lá o sujeito passivo, minha sujeito ativo, a nessa e tem o Código de Processo Penal rato, minha a participante processual. Pergunta Icos, tava horas tonas. E aí Maruma vai a pergunta tá. Sim, boa tarde, doutora. Doutor Nico, por favor. How Hanoi, a doutora Bela Azul explica ela, artigo 289, a linha A, devemos colher quando o Ministério Público de qualquer decisão, ainda que o faça não é exclusivo, interesse do arguido. How do arguido? How do vida suicide nessa né? Dalavara Clio, Hanessa Ohing, doutora explica ela kata, o Ministério Público representa Estado a falar ação penal. Mas buat levema kita hare, do serviço levema sira hare ne, halone tamata liuba, lesado sira. Okay. Agora, ihane ne colher quando vai interesse do arguido, nem macalau do vida itu. Ela ajuda a explicar ela. Bele. Então, Ministério Público, primeira coisa, Itaboto concorda, Ministério Público lá representa a vítima. Minha representa poder, ação penal, Rússia, Estado. Lógico lá. Ita concorda aí também. Minha lá representa a vítima, por favor. Ita minha estudante, lá ia, Ita bota tudo lá ida na PRT, minha representa a vítima. Minha lá representa. Ok? Minha bela representa interesse lavar que a situação conseguiu, né? Bela lavar que abandonar, não é um ensino, ok? Agora, então, primeira coisa, ita compreende o princípio, CATAC, Ministério Público, MACNUDA, entidade pública, nebe usa, nebe transforma Estado em poder, ato, implementa lei penal minha. Então, minha maxa é instrumento do Estado, ok? E tá compreende ainda, né? How forra também ainda, né? Simples, ok? Estado, direito complementa, né? Tá o pastor em compreensão ainda, né? Estado, com perspectiva de direitos humanos, estamos falando de direitos humanos, com perspectiva de direitos humanos, Estado, maquinha dever, a tu garante ema, roto, minha direito, inclui direito do arbítrio.
Idane Estado. Halakoria Ministério Público. Halakoria Estado. Maki direito, maki dever, atua segura, emahoto ninha direito. Emahoto. Inclui direito do arguido. Também sama Estado li o juiz, tem que assegurar né, e julgamento. Tá? Então, saída macbela acontece e acaso balon. O defensor do arguido, bela acontece, cada defensor do arguido lá o serviço diac. Bela acontece, também hanesan ita serrare, katak, se defensor lá moço e a tribunal, juiz identifica qualquer maída né berramrik, mais lá e defendenia. Também bela, atuar parado o processo. Então, saída mas que acontece. Carik, Estado, e a coisa Estado, perspectiva voz, ente, né? Carik, Estado, condena emaída sala, Estado sala. Né? Constituição rássica, hatete, emaída e a direito a tu reta indenização, se minha reta condenação, lebe sala. Estado, mas que é direito a segura justiça lá o justo. Então, e artigo nebar, minha rate que é ok, Ministério Público, minha chapéu principal ida, minha instrumento, ação penal. Na B, Ministério Público, maxai, e a caso da né, também, na juiz, minha mancalização, decidia. Ministério Público, mas entidade pública e renovar. Certo? Minha maclore que bit Estado minha. E tu estatuto do Ministério Público, mas iha deve a tua segura legalidade. Então, e a situação ira, deve Ministério Público, hare. Afinal, imagina ida, doutora Florinda, mas acusação, mabei cusviu, procuradora Seluk, mak defende e tribunal. Hare procuração, acusação da doutora Florinda, fraco evidência lató, mabe, arguido la reta defesa dia, minha defensor mai, ladum qualidade dia, cada audiência troca malo, troca tum, troca sai, e cusviu, tribunal condena arguido, mabe no da procuradora, ratene condenação nebassala. Situação né? Mac, requer que artigo a linha A, ainda que eu faça no exclusivo de interesse do arguido. Então, ela sei lá representar arguido, Ministério Público sei lá procuração, EMANEB representa EMACELO, mas procuração, desculpa, procuração, mas nem. Advogado Ida Russidjus representa vítima, tem que ir à procuração. A tu defensor Ida representa arguido, tem que ir à procuração. A não ser quando o tribunal marca tudo. Também a lei haruka. Mas, então, em caso da né, Ministério Público da ir à procuração, nem ela liga consulta ao arguido. Em caso segundo da né, nem a lore chapéu seluk, no da instituição, nebe tem que promove, assegura legalidade. E se hau atene ainda na sala, então, ao sei o recurso. O princípio Hanesan, Mac, procurador Rassik, Halar tem sido bota e referência da Neteona, Hareteona e Racaso Balo. Ele acontece, e a final do caso, procurador Rassik, Hatete para juiz, Tuilolos, Lalica condena minha. Ainda não acontece. E a Timor, lá tem sido bota Cirarona com a Bahia da Neteona. A minha caso ida, né, me interferente tempo capaz, logo, né, tô procurador Hatete, Lalica condena seu juiz. E daí acontece. E daí dever Rússia, banheira Ministério Público, banheira será do curso e recém informação jurídica, e tabot será balo, né, vai sai procurador. Tira sem hanori ética e daí, cata que também Ministério Público defende legalidade. Se ita hatene e a ilegalidade inclui emahetan condenação sala, itabot, no da procurador, halo recurso.
los serviço procurador bonito los. Com perspectiva aí também. Nossa, além de representação penal, minha mos iha chapéu seluk, então você marcar o chapéu rua, chapéu seluk que defende a legalidade. Diak? Ao ratan diak? Obrigado, capaz. Diak. Todo compreende. Diak, itali o tiona itania horas, tá bem? Okay. Então, Sim. halos perguntas, sa hato quando ba diferença linguagem dele kala doutora. Pede, faz favor. Então, doutora começa when hanesa rumah ya comunidade ya fatin balu itabane e makulia kata Ministério Público que representa a lesada. Então, idane la los. A mim mas bele compreende liutan. Ministério Público representa a ação penal do Estado. Lesado também ita confunde hatimo e how talabu istutanis haurona teona procurador hatete se vítima lamai how prendenia e depois a minha aquilo o procurador Tony aquilo que já falei mais lá então pode lá prende vítima prende lá os vítima lá usa ruído e ele vem lá hatete pede prende vítima. Trabalha tem que mais lá, minha mãe se minha hakarak, minha reta notificação, minha reta notificação, minha tem que sentir seguro, minha tem que sentir respeitada, então minha serra noi, almoço hakarak justiça. Se lá minha serra tete, how la dica, se lá eu moros mais how date, música how. Sema que tem que mais fazer a notificação lá os vítimas, aguido. Na verdade, troca-se na minha fatinha. Tema tem a cruz para o tribunal, mas carguido. Também nem é sujeito, passam, nem é sai arguido. Lá os vítimas para carguido. Então, Hanoi completamente trocado. E dá honesto, vai estar lá e quase aquilo malu, depois a minha kuat malu, desculpa malu, nessa aí hatimor, né? Desculpa se botar uma hatete ha ofende e tá bot, mas tô a nível teona, a tu quase ia discussão uma casa, o procurador balo. Também, procurador lá representa a vítima e vítima, ita se hares aula oin, vítima, minha colabora com o tribunal. Sema tem que ir para o tribunal lá os vítimas. Aguido. Nia, maxi tribunal bolo nia la moço, decora. Tem rapidão. Também, e tá bota la bela lá e russe processo, né? Lá os vítimas. Ela ruma e tá troca hanoi oitwa. Dia, e daí na toma hoje. Dia? Obrigado, Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Bom-vindo. Obrigada.